Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live, a live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Hoje, dia 4 de novembro de 2021, são exatamente 20 horas. Estamos entrando aqui através do Instagram do Sinecom, Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, para realizar mais uma live, a nossa live de todas as quintas-feiras. Isso mesmo, estamos aqui todas as quintas-feiras para bater um papo com a categoria comerciária, com a família comerciária, trazendo sempre um convidado, uma convidada especial para trazer informações, tirar dúvidas, a gente fazer aquele bate-papo, né, especial, bem à vontade com todos vocês e com os nossos convidados e convidadas que todas as quintas-feiras estão aqui conosco realizando essa live. Lembrando que a live fica gravada no nosso Instagram, no Instagram do Sindicato dos Comerciários, e também fica gravada no Facebook. Então pesquisa lá, curte a página do Sinecom no Facebook, Sinecom Comerciários. Essa live também fica gravada no YouTube. Então pesquisa no YouTube, Sinecom Comerciários, e acompanha também as outras lives. E fica também no site do sindicato e no aplicativo. O site é www.comerciario.com.br. Mais uma vez vou repetir, www.comerciario.com.br. Além de você acessar a live que vai ficar lá gravada, você também pode acessar outras informações, como os convênios, serviços, a convenção coletiva, enfim, várias informações para os trabalhadores e as trabalhadoras da categoria no comércio, você encontra no site do sindicato. E também fica gravado no aplicativo do Sinecom lá no Play Store. Então você vai lá no Play Store, no Google Play, pesquisa lá Sinecom, e aí você baixa o aplicativo, assiste a live e também tem acesso aos serviços, convênios, convenção coletiva, feriados, o Fale Conosco. Então interaja, fica aí conosco, nossa live está entrando no ar, na verdade, né? E já já vamos trazer aqui a nossa convidada de hoje, que atua na área de neuropsicologia e também de teologia. Vamos estar falando sobre a importância da saúde mental e da fé. Daqui a pouco vamos bater esse papo especial. Deixa eu só mandar um alô aqui para vários comerciários e comerciárias que já estão entrando na nossa live. Os diretores aqui, Aeronaldes, o Lucas, isso mesmo, estamos aqui com esses trabalhadores, esses comerciários. Nós temos aqui também já a Amanda, deixa eu já convidar a Amanda para interagir aqui conosco, enquanto o pessoal está entrando. A Catiane também está por aqui também. O José Real está aqui conosco também, diretor José Real. Enfim, vários comerciários que já estão acessando aqui, entrando aqui na nossa live. Deixa eu convidar aqui a nossa convidada de hoje, Amanda. Ok. Olá. Tá me ouvindo, Amanda? Tô sim, Marcel, perfeitamente. Beleza, tudo certo. Vamos Só nos tem que- ajustando por aqui enquanto o pessoal está entrando na live. Pronto. Conheci a Amanda através da Fernanda, que é filha do meu querido amigo Gonçalves, grande líder comunitário aqui de Mangabeira. E a Fernanda, toda a sua família, Adma, enfim, a todos, Fabrício. Gostaria de mandar um abraço especial para todos eles aqui. São pessoas muito especiais para mim, para minha família. E eu gostaria aqui de, nessa live, registrar aqui esse carinho que eu tenho por essa família. E através deles conheci a Amanda virtualmente, né? Não ainda pessoalmente. E quero também, primeiramente, Amanda, agradecer em nome do Sindicato dos Comerciários por ter aceito o convite, mandar um abraço especial para você, para sua família, para o trabalho que eu até acompanho aí pelo Instagram que você faz, muito interessante. Então já segue aí a página da Amanda no Instagram, Psi Amanda Lacerda, isso, PSI Amanda Lacerda. Então acompanha o trabalho da Amanda, muito interessante, vocês vão aprender muito com os conteúdos que a Amanda
posta no Instagram. Então, em nome do sindicato, a gente te agradece demais por ter aceitado aqui o convite, bater esse papo assim informal e também deixar aqui um conteúdo muito interessante para essa categoria que desde o início da pandemia está na linha de frente no combate ao coronavírus, trabalhando com outras categorias, como os bancários, pessoal de aplicativos, né, e também o pessoal especialmente da área de saúde. Né? É um momento muito difícil que o mundo tem passado, tem vivido, e eu gostaria primeiramente, deixar já aqui uma primeira pergunta, né? E o espaço para você também dar o seu boa noite. Amanda, qual a importância nesse cenário atual que nós estamos vivendo? A gente, inclusive, debateu na live passada sobre o Outubro Rosa. Estamos agora entrando no mês de novembro, Novembro Azul, onde a gente também traz conteúdos relevantes, principalmente voltado para a questão do combate, né, da prevenção do câncer. No caso, Outubro Rosa, voltado para as mulheres, e Novembro Azul, voltado para os homens. Então, qual a importância nesse cenário todo, nesse contexto todo, da saúde mental, de a gente cuidar da nossa saúde mental? Boa noite, Amanda. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estamos. Perfeito. Eu é quem queria agradecer de verdade esse convite. Sempre que eu recebo, eu falo de saúde mental com muita alegria e com muito comprometimento, por ser um tema extremamente relevante, especialmente nesse momento de pandemia, né? A gente sabe que é um momento atípico para todo mundo, que nos pegou de surpresa e nos removeu completamente da nossa zona de conforto, nos desafiando a nos comportar de uma forma diferente, a ter práticas de higiene completamente diferentes, a nos reinventarmos quanto ao trabalho, né, que muita gente aí teve que partir completamente para o trabalho de forma remota. Então, isso invadiu a nossa casa, tirou a nossa prioridade, ou melhor, privacidade, né? E acabou que atrapalhou muito a nossa privacidade, estendeu muito a nossa carga horária de trabalho dentro e fora de casa, sobretudo dos profissionais de saúde, né? E isso gerou e gera ainda um esgotamento, um cansaço, uma ansiedade mesmo muito grande, porque sendo algo atípico, sendo algo que a gente não está acostumado a lidar, isso vai demandar da gente um esforço, uma capacidade de se pensar, de se reinventar completamente nova. E isso não é nada fácil, não é nada confortável. Então, é um momento crítico que nos desafia, nos impele a pensar, a agir, a sentir, a se comportar de forma diferente. E isso, muitas vezes, é um terreno extremamente fértil para os nossos problemas psicológicos, né? Ansiedade, que é justamente essa preocupação excessiva com o futuro. A depressão, que é justamente o excesso do passado. E o estresse, que é o excesso, né? A carga excessiva de problemas no nosso futuro, ou no nosso presente. Então, é importante pensar e falar nisso tudo. Por quê? Porque sempre que a gente pensa em saúde, a gente parte primeiramente do conceito que a Organização Mundial da Saúde nos fornece, que saúde é o bem-estar biopsíquico, sócio e espiritual. E o que é isso? A gente não pode pensar que porque a gente cuida do nosso corpo, a gente pode descuidar da nossa mente. Ou porque cuida da nossa mente, a gente pode descuidar da qualidade dos nossos relacionamentos sociais. Ou mesmo porque cuida disso tudo, a nossa espiritualidade é algo que precisa ser deixado de lado. Pelo contrário. São partes, né? São áreas das nossas vidas que estão completamente interligadas e que a gente precisa dar atenção, cuidado e buscar mesmo contemplar o ser humano de uma forma integral e não separando por partes. Então, sempre É interessante. Pode falar. Desculpe interromper, porque você tocou num ponto muito interessante, contribuindo aí com a sua fala, porque assim, periodicamente a gente vai ao dentista, a gente faz exame de sangue, faz alguns outros exames de rotina, no meu caso aqui que usa óculos, né, vai para o oftalmologista, a gente cuida do nosso corpo. E às vezes as pessoas acham, né, ainda existe esse tabu de que eu só
só preciso cuidar da mente se eu estiver doido, né? Maluco, né? Exatamente. E Perfeito. aí gera esse tabu e gera também um preconceito, gera também um Exatamente. receio, um medo. Mas você tocou num ponto muito importante que é, se nós cuidamos do nosso corpo físico, né? Por que também nós não procuramos um profissional para cuidar da nossa saúde mental e no contexto Exatamente. geral, você tocou aí no outro ponto, depois a gente vai detalhar melhor isso aí, que é a questão espiritual, né? Então, Perfeito. nesse período, a gente sabe que, a gente até tocou num assunto outro dia, numa outra live, que não existe acesso por conta de políticas públicas, isso aí é outro problema, a gente não vai debater aqui, Verdade. a determinados profissionais, como no caso os psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. Não, a Sim. gente não chega num posto de saúde para marcar. Existe uma certa dificuldade nas escolas, né? Não existe Burocracia. uma demanda Exatamente. muito grande desses profissionais. Não se investe muito, né? Na oferta de profissionais nessa área para as pessoas, e as pessoas às vezes acabam não tendo acesso, né? Mas Perfeito. além da procura, que é primordial, essencial, do profissional, no dia a dia, de que forma a pessoa pode assim tentar ajudar, contribuir para que a saúde mental esteja bem, esteja instável, né, diante de tanta informação, de tanta Verdade. calamidade, de tanta coisa que a gente se depara, né, no dia a dia. Nós sempre falamos de saúde mental partindo de alguns princípios básicos. Certo. Coisas que muitas vezes a gente ouve, a gente pensa, caramba, isso é tão falado, será que isso realmente é algo tão fundamental? Mas sim, isso é a base da saúde de forma geral. Uhum, Comer bem, dormir bem, se exercitar, ter uma vida sexual ativa e saudável, cuidar da nossa espiritualidade, cuidar da qualidade dos nossos relacionamentos e principalmente estar atento às coisas que geralmente a gente tem a prática de ignorar. uhum, Como você bem disse, a gente a gente sofre tanto com o excesso de informações que muitas vezes é difícil fazer esse filtro, né? uhum, E a gente acaba sendo bombardeado por um excesso de informações e de estímulos que muitas vezes não nos ajudam em nada. Então, outra coisa que é extremamente importante é justamente saber filtrar o tipo de conteúdo que você está uhum, consumindo, seja em casa, seja na televisão, seja nas redes sociais, porque muitas vezes são conteúdos extremamente tóxicos que vai servir, né? Vão servir como gatilhos para autocomparação, para ansiedade, para inveja, para ingratidão. E o uhum, quanto é importante você perceber, estar apercebido disso e buscar se munir, uhum, buscar evitar mesmo. Qual que é o grande problema, Marcel, da saúde mental? É porque sempre que nós pensamos em saúde, nós vemos ela como uma ausência de doença. Então, se eu uhum, não tenho uma dor física, um machucado físico, eu acredito que eu não estou doente. Entende? uhum, Muitas vezes a gente precisa estar num quadro de ansiedade, ou de depressão, ou de bipolaridade tão grave, a ponto do corpo somatizar e a gente vê essas reações no corpo para a gente começar a pensar: caramba, será que isso não é algo mental? Será que isso não é algo que a minha mente está criando ou sentindo com intensidade demais? Então é uhum. interessante a gente sempre considerar isso, não ignorar nenhum tipo desse sinal. Às vezes é cansaço demais, é angústia demais. Às vezes é desmotivação o tempo todo e isso não é normal. Mas muitas vezes a sociedade, a correria, o corre-corre da vida quer nos impor isso. E que a gente sempre tem que estar bem, sempre tem que estar rindo, sempre estar correndo. E isso não é verdade, porque a gente nem sempre está bem. Tem dia que a gente não quer sair, E eu queria sabe? aproveitar, você falando nesse tópico aí, colocar aqui algumas perguntas de alguns comerciários e comerciárias. Deixei lá o chat, nos nossos stories, e já aproveitando aqui, mandando um abraço para Ana Carolina, que está aqui conosco, que participou da live passada, contando a sua história de superação, né, do câncer de mama. Um abraço, Ana, muita saúde para você, tudo de bom.
A Ana Cristina, que é diretora do CA, que inclusive está dizendo aqui que muitas vezes quando a pessoa vai para o psicólogo, fulano tá doido, né? Tá no psicólogo, tá fazendo terapia, tá doido Infelizmente. e que não é isso, né? A minha mãe tá Pura por verdade. aqui, a Ana Lu, é isso aí, Ana Lu, um abraço. E a Milena, a Lourdes, enfim, um abraço para todos. A pergunta da comerciária, eu acredito que ela deva ser dessa, ela não colocou a empresa, ela deva ser dessas empresas tipo Riachuelo, C&A, que exige um pouco de questão de você estar bonito, né? Se embelezar e Sim, estar maquiada e tal, etc. Existe uma exigência muito grande por conta da sociedade, por conta, às vezes, do trabalho, obviamente, você tem que estar bem vestida, tem que estar bonito, bem apresentado. Existe a cobrança das redes sociais. Fora essa cobrança, né? Estou resumindo aqui um pouco a pergunta dela. Tem a cobrança no ambiente de trabalho, às vezes por metas. Quando você chega em sim. casa, no caso tem filhos, esposo, ou o esposo tem esposa e vice-versa, né? O casal está ali. Existe a cobrança do dia a dia, dos afazeres domésticos, enfim, essa onda de cobranças sufoca muito, no caso específico aqui dos trabalhadores do comércio, principalmente por questão de metas, né? Bater metas, de chegar no horário, de bater o Acredito. ponto, de vender e tal. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, né, trabalhar essa questão? E é preciso muitas vezes, principalmente na questão do assédio moral, que muitas vezes existe, dar um basta nisso tudo. Como é que a gente poderia ajudar esses comerciários e essa comerciária que está falando sobre essa série de cobranças que muitas vezes existe na sociedade de modo geral e muitas vezes também no ambiente de trabalho, né? Sobre cobranças, é algo que a gente não pode tratar de forma romântica. Porque Uhum, é lógico que, independente do ambiente que a gente esteja, a gente vai ser vítima delas. Sendo que existem ambientes, como é o ambiente do comércio, onde isso é uhum, muito mais acirrado, onde isso é muito mais perceptível. Então, eu creio que, além do equilíbrio, que é fundamental para tudo, uhum, você precisa aprender a viver o momento. Porque muitas vezes a gente só está focando literalmente na meta, na próxima meta, ou na nova uhum, meta, na meta que ainda vai ser atingida. E muitas vezes a gente nem teve tempo de curtir ou de celebrar a meta que a gente bateu, sabe? E é muitas vezes isso que a sociedade faz. Às vezes a gente gasta tanto tempo concentrado no que a gente ainda não tem, ou não uhum, conseguiu, não atingiu, que a gente esquece de celebrar o que a gente já tem, o que a gente já conquistou e que foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito uhum, comprometimento. E muitas vezes a gente sofre porque a gente espera que o patrão, o chefe, o líder reconheça isso e muitas vezes eles não vão. O grande problema, Marcel, é quando a gente traz isso pra gente e isso gera na gente uma autocobrança, uma uhum, insatisfação, uma falta de contentamento mesmo quanto ao nosso desempenho, porque se ninguém valorizar, a gente precisa se valorizar. A gente precisa uhum, ter consciência e precisa celebrar as nossas conquistas. Então, equilíbrio, celebrar aquilo que você já conquistou e na medida que você visionar, galgar algo ainda maior, buscar fazer isso com comprometimento, sim, com responsabilidade, sim, mas considerando a sua limitação, porque nós temos limites, sabe? uhum, E nenhum sucesso profissional, financeiro, ou até acadêmico mesmo, vai compensar ou vai valer a pena diante de um adoecimento físico, familiar, espiritual. E muitas vezes a gente, para bater essas metas, a gente se sacrifica. Se sacrifica, e eu não falo trabalhar mais ou isso, aquilo, porque isso muitas vezes é necessário. Mas eu uhum, digo no sentido de desconsiderar o seu limite, sabe? Então, considere o seu limite, celebre as suas conquistas, busque sempre equilíbrio. Lembre que contentamento é algo muitas vezes pouco falado, mas que é fundamental para a gente viver bem e ter qualidade de vida. uhum, Porque a sociedade ela não vai nos ensinar isso. Pelo contrário, ela vai sempre apontar, cobrar o que a gente não tem, o que a gente ainda não conseguiu.
a meta que a gente ainda não bateu. E se a gente for viver baseado tão somente nesses princípios, meu amigo, a gente vai surtar. A gente vai viver Que é aquela só para questão, né? trabalhar. A vida vira um jogo que não é o jogo, Um round onde você 6. tem que vencer, você tem que vencer, você tem que vencer. E quando você Exatamente. chega em segundo ou em terceiro, ou quando você não vence ou chega em último, aí gera essa frustração diante dessa Exatamente. expectativa do que a sociedade está impondo pra gente, que a vida é um jogo e a gente tem que vencer sempre, e não Exatamente. é assim, né? E você usou um termo que é muito pertinente, é expectativas. Uhum, Lidar com as nossas expectativas a nosso respeito já é muito difícil. Porque uhum, às vezes a gente se cobra demais, a gente pensa, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta, e isso já gera uma sobrecarga, uma pressão muito grande. uhum, Lidar com as expectativas dos outros é ainda mais difícil, mais desgastante, porque essas expectativas elas podem mudar o tempo inteiro. E em algum momento a gente vai falhar, a gente vai desapontar, vai cansar, sabe? uhum. Então é realmente preciso tratar isso assim com muita sabedoria, com muito equilíbrio e considerando sempre o nosso limite, porque nós temos limites e isso, se for desrespeitado, é prejuízo para a saúde física, mental, espiritual, familiar, na certa. E não tem nenhum problema, inclusive abrindo aqui um parênteses, mas dentro do assunto, você trabalhador, comerciária que está nos acompanhando, que vai assistir a live posteriormente, e estiver passando por dificuldades, principalmente no âmbito da saúde mental, o sindicato, inclusive, encaminha para um centro chamado Sereste, que é o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste. Depois você pode até pesquisar aí, comerciária, Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador. O sindicato encaminha para que você possa ser atendido por um psicólogo, uma psicóloga, psicoterapeuta, Perfeito. alguém da área, para que possa lhe ajudar nesse momento que talvez você esteja enfrentando de dificuldade. Porque, Amanda, não tem nenhum problema você dizer, infelizmente eu estou no meu limite, Exatamente. infelizmente eu vou ter que chorar, como até Sim, a própria Ana Carolina compartilhou muito bem, né, na live passada, a questão da ajuda da família, a ajuda dos amigos, do sim. compartilhar, Uma do rede de apoio, desabafar, né? né? Desabafar com os amigos, e isso é muito importante. E às vezes as pessoas não encontram isso no ambiente de trabalho, né? É verdade. E qual a Perfeito. importância desse momento assim que você destacaria no ambiente de trabalho, de ter esse ambiente saudável para a saúde mental, na família, de ter esse ambiente saudável, tentar construir esse ambiente saudável, apesar de que nem todo ambiente é perfeito, nem toda família é Sim, perfeita, né? A gente sim, percebe na Bíblia, desde a primeira família, né? Caim matou Abel e tem aquela coisa. exatamente. Então, nós vivemos num mundo imperfeito, mas como de alguma forma a gente pode construir, contribuir para que a gente possa criar um ambiente, né, de trabalho ou familiar saudável e na dificuldade, no limite, procurar, obviamente, um profissional na área para poder se ajudar, né? Começando pela família, né? Que é o nosso primeiro Uhum, núcleo. Na família, eu creio que algo que é fundamental é a gente respeitar e assumir de fato os nossos papéis. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. A uhum, partir do momento que o pai deixa de exercer a autoridade, a responsabilidade dele do pai ou da mãe, enfim, isso vai gerar um lar extremamente conflituoso, disfuncional, pouco saudável e extremamente vulnerável a conflito, a desentendimento e por aí vai. uhum, No trabalho, da mesma forma. Gente, eu não sei vocês, mas eu já tive a experiência de trabalhar em locais maravilhosos, com equipes maravilhosas, extremamente harmoniosas. E não importa o quanto o trabalho seja pesado, cansativo, como é bom você ter por perto gente que quer somar, gente que quer contribuir, gente que quer fazer a empresa crescer, como é maravilhoso. E em contrapartida, como é desgastante você ser vítima de um gestor, ou de um gestor, ou de alguém da sua própria equipe, que é carrasco, uhum. incompreensivo, que persegue, que é intolerante, que age de forma desumana, que não considera que antes de ser profissional você é ser humano, você é dona de casa, você é marido, você é filho, você é esposa.
Então, quando a gente, dentro do trabalho, também assume esses papéis, né? E considera que nós somos pessoas, nós temos família, nós temos limites, se torna um ambiente tão saudável, agradável, sem contar na unidade, na coesão, e isso é comprovado cientificamente. Há uma baixa na rotatividade de funcionários. A gente ganha tempo de produção, a gente perde tempo, muitas vezes, com conflito, com mimimi, funcionário falta. Muitas vezes fica colocando mesmo descaradamente atestado. Isso aponta para alguma coisa. Pode ser um problema do funcionário? Pode. Porque, como você bem citou, gente mau caráter a gente encontra em todo canto. Mas se isso é algo que vem acontecendo dentro da sua empresa, com muitos funcionários, será que não é essa sua cultura organizacional que está completamente disfuncional? Sabe? Será que não há um problema ali de relacionamento interno mesmo entre a equipe, entre os gestores, que precisa ser revisto? Então, quando a gente se depara com gente compreensiva, aberto, disposto de fato a crescer, gente, é maravilhoso, é muito diferente. E dá prazer trabalhar. A gente vai para casa acabado, arrasado, mas a gente sabe que quando a gente chegar no nosso local de trabalho, a gente vai se deparar com gente que não está querendo competir, que não está querendo ser melhor que ninguém, não está preocupado com nada disso, mas está tão somente focado em fazer a equipe, o comércio, a empresa crescer e se destacar. É maravilhoso. É muito bom. Interessante, já entrando aqui num outro tópico, né, desse nosso bate-papo, que é a questão a gente está falando da saúde mental e falando também da fé, né? Muitas vezes as pessoas têm uma concepção de fé unicamente na questão de acreditar em Deus. Isso. Mas existe o acreditar em Deus, que é importante, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas existe também a fé em você acreditar na vida e acreditar em si próprio. Sim. Né? E aí é um tema para várias lives que gera a questão da autoestima, da educação, da infância, de como a pessoa foi tratada, né? Mas falando da questão da saúde mental e da fé, qual a importância da gente cuidar também do nosso espiritual, né? O ser humano é corpo, alma e espírito. Perfeito. Aí, cuida do corpo e às vezes não cuida da alma, que já está falando aqui da saúde mental, das emoções e tal. Isso. E quando vai falar da fé, sem colocar aqui em questão ir para a igreja todo dia ou não, ler a Bíblia todo dia ou não, ou professar uma religião diferente ou não, sem entrar nesse contexto, mas qual a importância, né, da fé, do cuidar do espiritual, do nosso espírito, né, diante dessa muito realidade? Qual o reflexo disso, né? Muito interessante você tocar no ponto exclusivamente de Deus, porque muitas vezes quando a gente fala de fé, a gente já parte automaticamente do contexto cristão. Mas quando a Organização Mundial da Saúde fala de fé, ela fala primeiramente de espiritualidade. E o que é isso? Muitas vezes essa fé ela não está relacionada diretamente à crença cristã da pessoa de Deus. Né? Nós precisamos considerar que existem diversas outras religiões e diversas outras formas da gente exercer essa espiritualidade. Então, qual que é o princípio? É ter fé, quer seja em Deus, em Maomé, em Buda, nas pessoas, no bem. Tem gente que não crê, Marcel, no bem. Tem gente que não crê no mal. Tem gente que acha que o mundo, as pessoas é uma coisa completamente aleatória. E o que é que só o material, né? Exatamente. E o que é que a ciência tem afirmado? É que a espiritualidade, quando ela é exercida de forma saudável, independente de quem quer que seja ou na pessoa de quem aí você tenha como seu Deus, ela funciona como um fator extremamente protetivo. Por quê? Especialmente pacientes, né? Os estudos, eles, na maioria das vezes, foram feitos com pacientes acamados, internos, né? E principalmente aqueles que passaram por experiências de morte ou de quase morte.
eles relatam que a fé deles, a crença de que eles iam voltar para casa, de que iam voltar a ter contato com a família deles, ou mesmo experiências que eles dizem ter visto o céu, isso e aquilo, enfim, eu não vou entrar, porque isso é mérito da ciência e não meu. A ciência aponta que isso serviu como um suporte extra profissional. Como? Além da medicação, né? Além da ajuda multiprofissional dos profissionais dentro da unidade de saúde, né? Dentro da unidade hospitalar, essa crença, esse exercício da fé, da espiritualidade, foi algo que literalmente manteve a chama da vida, do acreditar, do lutar pela vida vivo, forte. E foi isso que acelerou o processo de recuperação e a saída do quadro de internamento. Então, não sou eu, gente, é a ciência, tá? Quando a gente fala de espiritualidade, está comprovado cientificamente, sim, é algo que serve como fator protetivo. Então, você aí já sabe, quando você se conectar aí com Deus, com a natureza, com a sua família, não importa. Isso é algo extremamente saudável, isso é algo que vai te servir como um mecanismo de suporte mesmo, vai te ajudar a desenvolver a resiliência, a resistência, o bom ânimo, a crença de que você é capaz sim de passar por aquela situação. E é algo que eu sempre digo para os meus pacientes, gente, quando vocês estiverem na luta, na dificuldade, na peleja, achando que vai se acabar tudo, lembrem, todo ponto de vista é a vista de um ponto. A gente pode passar por uma situação e achar que aquilo é o fim, é a pior fase da nossa vida. Como a gente pode olhar para aquela mesma situação e pensar, é o divisor de águas. É a oportunidade que eu tenho para mudar completamente. É a chance que eu tenho de mudar de rumo, de empresa, de área, de comércio, sabe? Mas tudo depende do seu ponto de vista. Naturalmente, a gente se topa frequentemente com gente muito mais desanimado, pessimista, né? A sociedade faz isso. Mas quando a gente desenvolve esse ponto de vista espiritual, saudável, equilibrado, que acredita na mudança, na resiliência, na nossa capacidade de ressignificar, Marcel, é só sucesso. Até porque também as pessoas hoje em dia, pegando aqui um outro tema que envolve um pouco isso, que eu trabalho, que minha área, sou formado em publicidade e atuo muito na área de tecnologia, né? E percebo, estudando justamente essa questão das informações hoje em dia, que hoje as pessoas estão tendo muito mais acesso a informações do que nos outros anos. Sim. E aí a pessoa às vezes acorda e durante todo o dia e dorme sendo bombardeado com informações. Aí ela assiste o jornal, é aquela... Sim. Só notícia, a maioria das vezes, 90%, 99% notícias ruins. Aí no meio-dia para almoçar, liga no telejornal, notícia ruim. Péssima aí vai dormir, prática. Notícia ruim. Verdade. E aí você vai gerando esse acúmulo, né, de coisas, né, de informações ruins. Isso. E vai achando que a vida não tem mais jeito, que tudo já acabou. E a fé vai minando, né? A fé vai Sendo diminuindo, minada. você vai perdendo essa capacidade de acreditar de que não, a vida não tem mais jeito, o mundo não tem mais jeito, tá tudo acabado. Tá tudo perdido. Tá tudo perdido, né? Exatamente. E isso vai atrapalhando. E aí, de repente, você recebe uma informação, por exemplo, está acometido de uma enfermidade, de uma doença, e para você superar essa doença, já que você tem, infelizmente, vivido essa série de informações negativas, vai afetar diretamente. Então, está comprovado que a espiritualidade, ela contribui mesmo com a ajuda, né, a recuperação dos problemas do dia a dia e do problema de saúde, né? Essa é uma falha que você citou e que eu já cometi por um bom tempo. Às vezes, na correria mesmo, a gente acorda, aí é automático, gente. A gente faz isso de forma involuntária, a gente nem percebe, a gente já corre para o WhatsApp. A gente é bombardeado com tanta demanda do trabalho, das coisas, que a gente chega nem dá vontade de sair da cama. Eu acho que alguém que está participando aqui, em algum momento, já fez isso. E é muito real isso que você disse, porque, gente, na medida que a gente gasta tempo consumindo esse tipo de conteúdo, de violência, de abuso, de roubo,
de maus tratos, qual vai ser a crença, a perspectiva que a gente vai ter na humanidade? A gente não vai ter, gente. A gente vai desacreditar. E vai chegar um ponto da gente desacreditar até em nós mesmos, sabe? Então, eu acredito demais naquela frase que diz: alimente a sua fé e os seus medos morrerão. Porque se você tá só alimentando, enchendo, consumindo, colocando aí pra dentro conteúdo ruim, é a mesma coisa que uma comida. Pode não te dar um efeito, uma dor de barriga, um problema no estômago, automaticamente. Mas uma hora ou outra você vai ser vítima disso tudo que você está consumindo. Com a mente é da mesma forma. A ansiedade, a depressão, o estresse, o mal-estar, a impaciência, o imediatismo, a grosseria vai se manifestar naturalmente. E muitas vezes a gente faz tudo isso e pergunta: meu Deus, por que eu tô assim? E às vezes nem atina que isso é resultado do conteúdo que a gente tem consumido, infelizmente. Podendo acordar, botar uma música, deixar o Exatamente. celular de lado, tomar um café com a família, bater um papo ali, né, Fazer no uma dia a oração, ler dia. um livro, meditar. Hum. Exatamente. E tem uma questão interessante, Amanda, dentro dessa questão que envolve também a espiritualidade, a questão, né, que está ligado também com a questão da saúde mental, que afeta também os comerciários e inclusive a semana passada um comerciário estava comentando isso comigo, gostaria de trazer esse tema aqui. Não sei se você já assim estudou assim com mais profundidade sobre isso, que é a questão de você chega no centro da cidade, praticamente todas as lojas têm uma caixa de som, ou tá tocando músicas do dia a dia, né? Ou tá numa rádio, ou tá uma pessoa na porta lá anunciando. O que é natural porque é a propaganda para chamar os clientes. Então Sim. você chega às 8, 9 horas da manhã, sai de 5, 6 horas da noite, então o dia todo você está ali ouvindo aquilo e fica na cabeça. E aí ele falou, aí eu estava conversando com ele justamente sobre a importância do silêncio. Eu não sei se você Perfeito. já se debruçou sobre essa questão do silêncio, de você silenciar, de você parar um pouquinho, Maravilhosa essa desligar tudo. pergunta. Muito Qual a importância, assertiva. né, do silêncio na nossa vida, né? Maravilhoso. Influencia, não influencia? Recentemente, eu vi uma frase que dizia assim: o primeiro idioma que a gente precisa dominar é o silêncio. E Uhum. como é difícil fazer silêncio num mundo onde todo mundo tem alguma coisa para falar. Num mundo onde as pessoas sentem a necessidade de comentar extremamente exatamente tudo, sabe? Uhum. Existe uma técnica chamada Mindfulness, que o nome dela, né, a finalidade dela é justamente despertar essa atenção plena. E o que é isso? É justamente essa capacidade de parar, Uhum. ficar em silêncio, contemplar. Porque a gente só consegue muitas vezes se aperceber de quem a gente é, do que a gente está vivendo, do que é que nos rodeia, se a gente parar. E Uhum. como é difícil, porque mais uma vez a gente é impelido, guiado, dominado por uma sociedade do movimento, da produtividade, da meta, Uhum. do bater meta, do demonstrar resultado na prática, sabe? Uhum. E muitas vezes isso nos impede, nos impossibilita de parar. E é fundamental, porque a vida ela é feita disso: aceleração e pausa, aceleração e pausa, aceleração e pausa. Então, o silêncio é justamente essa ferramenta extremamente assertiva, extremamente útil para nos fazer pensar, parar, reavaliar, realinhar o foco, ver onde é que a gente está errando, onde é que a gente está acertando, se a gente está concentrando as nossas forças, os nossos recursos. E quando eu falo recurso, eu não falo tão somente recurso financeiro, mas eu falo emocional mesmo, Uhum. familiar, profissional, acadêmico. Como é que a gente vai ter essa capacidade, aptidão para parar, avaliar, planejar, se a gente não para? Não tem condição. Então é fundamental esse silêncio, esse momento. Por isso que meditação, relaxamento, é algo que muitas vezes a gente fala e os pacientes dizem: Amanda, pelo amor de Deus, é muito difícil, eu tenho muita coisa para parar. Eu disse: então comece com pouco tempo.
Começa os 5 minutos. Ah, Amanda, mas eu já acordo. Gente, se vocês não colocarem isso como prioridade, você vai ser engolido pela rotina, pela demanda, eu lhe garanto. A demanda não vai diminuir. A pressão não vai diminuir. É ou não é, Marcel? É Você verdade. acha que a tendência é o ritmo da sociedade aumentar ou diminuir? Com certeza é aumentar, Exatamente. Então, é a gente quem precisa ir estabelecendo esses limites. E esses limites, eles são extremamente protetivos para a nossa saúde física, mental, espiritual e social. A gente precisa de limite, de tempo, de pausa, de silêncio. Sem isso, meu amigo, não vai não. E você até deu uma dica muito boa aí, que eu até usei, conversando com alguns amigos, usei que estava querendo deixar de usar, assim, consumir mais açúcar, né? Aí, no café, por exemplo, 2 colheres. Vou usar 1,5. Aí passei 1 mês, 2 meses. Aí agora uma. Já fiz aí depois isso também. meia. Aí depois nenhuma. Aí agora eu tô sem usar açúcar no café já faz um tempo. Então essa questão de você ir se habituando. Então eu vou meditar, mas eu não consigo. Então eu vou começar aqui 1 minuto. Vou ficar 1 minuto em silêncio. Parar aqui, tá, silenciar. Mas não, mas tem criança dentro de casa e tal. Mas você tem que encontrar um ambiente em casa, em algum local, ou no final de semana você sair, seja onde for. Mas conversando com esse comerciário sobre a importância do silêncio, realmente, principalmente essa categoria que está o dia todo ali bombardeada por muita informação, carro de som, trânsito, carro buzinando e tal. E às vezes você chega em casa, quem é casado, tem filhos e tudo, aí você só vai silenciar de noite, que já é a hora do sono, mas você que no ficar caso ali, né? não vai silenciar, porque quando você botar a cabeça no travesseiro, vai vir outra porrada de coisa na mente. Que já é outro dia, né? Exatamente. Que é esse pensamento acelerado, que é a ansiedade que você falou, né? Que gera e vai chegar um momento que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito não vai aguentar, né? Vai pedir as contas. Pura verdade. E aí, Amanda, no seu dia a dia, já aproveitando aqui esse espaço, para você divulgar também um pouco os seus trabalhos, suas redes sociais. Quem quiser lhe acompanhar, você divulga aí novamente suas redes sociais. Coisa boa! Se o pessoal quiser lhe encontrar, você tem uma clínica, não atende, como é o seu trabalho, né? Falar um pouco sobre você. Vamos lá, eu sou psicóloga clínica, sim. Eu atendo lá nos bancários, no Empresarial Delta Center. Quem quiser falar, né? A minha página ela é aberta. O meu WhatsApp vai estar lá na minha biografia do Instagram. E o nome da página é @psiamandalacerda. É só você falar que eu passo orçamento, passo horário, o que eu puder fazer para ajudar, para facilitar, para viabilizar, eu faço com certeza, não tenho dúvidas. E eu agradeço demais esse espaço, essa parceria. Como eu sempre digo, falar de saúde mental para mim é uma coisa extremamente leve. Eu faço isso com o maior prazer, o maior amor da vida. Sempre que precisarem, contem comigo, de verdade, que eu estou à disposição, viu? Certo. Então, em nome do Sindicato dos Comerciários, né, que se preocupa tanto com os direitos dos trabalhadores, né, garantir um salário digno, os benefícios, os direitos, fazer com que tanto a empresa como o empregado estejam ali bem alinhados, bem ajustados, resolver os conflitos que são gerados no dia a dia, assédio moral, assédio sexual, descumprimento de direitos, trabalhador que muitas vezes, né, acaba sendo acometido por um direito que não foi garantido pela empresa, seja juridicamente e tudo, mas também se preocupa com a saúde física do trabalhador, abordando nessas questões do Outubro Rosa, Novembro Azul e tantas outras questões que nós abordamos aqui, e se preocupando muito mais além, sabendo que o ser humano, como você bem citou aí, é esse todo, trazendo sempre um convidado, uma convidada como você aqui, muito especial, falando sobre a saúde mental. Então, cuide, comerciário da sua saúde mental, da sua vida, como bem falou aí a Amanda, ler um bom livro, ouvir uma música, bater um papo, celebrar, né? Comemorar, vamos celebrar hoje, né? Vamos fazer um jantar, um lanche, sair com os amigos, se divertir, né? Que é muito interessante. E também ter um momento de você cuidar do seu espírito, de você ir para a igreja, quem de repente
né, professa uma religião que tem uma igreja, tipo um espaço onde você tem ali o desenvolvimento da sua fé, ou nem que seja consigo mesmo em casa, mas é Sim, importante você cuidar, né? Amanda, perfeito. você teria alguma mensagem, alguma coisa que de repente a gente deixou de falar, de comentar aqui para a gente finalizar nossa live? Só lembrando que essa live fica gravada nos nossos canais de comunicação, no site www.comerciario.com.br, no aplicativo, você vai lá no Google Play, no Play Store e baixa o aplicativo Cinecom, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, comerciário que chegou aí de repente na metade para o fim, quer assistir a live toda, vai lá daqui a pouquinho para você pegar a live completa. Então, deixar aí o nosso agradecimento, nosso boa noite, e deixar você à vontade também para dar o seu boa noite e de repente deixar aí alguma mensagem que a gente não deu tempo, não tocou aqui. Então, a mensagem que eu queria deixar é de que muitas vezes a gente deixa de comentar e de falar sobre contentamento. E o que é Uhum, contentamento? É a gente conseguir parar e avaliar e celebrar tudo que a gente já conquistou. Talvez a uhum, gente ainda não esteja exatamente onde a gente sonhou, onde a gente planejou, mas com trabalho, com dedicação, com comprometimento, a gente vai longe, a gente consegue, a gente conquista sim. A gente uhum, não precisa passar por cima de ninguém, a gente não precisa infringir a lei, a gente não precisa se descabelar nem perder a nossa saúde mental, física e espiritual, enfim, a gente não precisa, a gente precisa aprender a respeitar o nosso limite e a uhum, batalhar com comprometimento pelo que a gente quer. Então, desenvolvam. Eu sempre digo isso para mim mesmo, quando eu estou agoniada, estressada com as minhas demandas. Amanda, você já celebrou o que você conquistou, Amanda? Ou você só está focada naquilo que você ainda não tem? A uhum, sociedade, ela faz isso. Ela desenvolve, ela desperta na gente um senso de comparação, um senso de murmuração, de ingratidão muito grande. Então, vamos, gente, exercer a gratidão. Quando a gente quer o bem, quando a gente faz o bem, isso retorna para a gente de forma completamente espontânea e voluntária. Não importa se a gente está em pandemia, se a gente está em crise, as portas naturalmente se abrem para a gente e as coisas fluem, sem a gente se descabelar, né? Então, a minha palavra é essa, é de gratidão, é de contentamento, é de celebrar os pequenos, os médios, os grandes começos. Cada projeto nosso precisa ser celebrado, precisa ser conquistado. A gente trabalha demais, a gente rala, então a gente precisa desfrutar disso, né? uhum. E não muitas vezes só focar naquilo que a gente não tem. Aquilo que não tem é questão de tempo. Vamos focar no hoje e vamos considerar: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. Então, para que excesso? Vamos Uhum. viver com equilíbrio, uma coisa de cada vez. Vamos viver o aqui, o agora. Vamos fazer o nosso melhor hoje. E o resto é consequência. Vai vir, vai nos alcançar. E a gente vai celebrar. Agora a gente precisa celebrar, né? A gente não pode só focar naquilo que não tem. Vamos celebrar. Então, Marcel, para mim, contentamento é a Uhum. palavra. É um exercício aí. Contentamento, fé, gratidão. E o resto a gente colhe. Beleza, vida que segue, vida em Sempre. contentamento, né? Muito obrigado, Amanda. Ah, Boa noite. Eu agradeço também a todos os eu que comerciários e agradeço. comerciárias, amigos e amigas que acompanharam aí a live de hoje. Não dá para citar assim todo mundo, mas nosso abraço e agradecimento a todos e como você bem falou, vamos agora celebrar, né? Isso. Boa noite, Amanda. Até Boa noite, mais. Muito gente. obrigado. Eu que agradeço.